vídeo eu estou atendendo a vários pedidos, pessoas que ficam me pedindo livros sobre o tema principal do meu canal. Através desses livros, vocês vão ter a oportunidade de analisar várias personagens, várias personalidades, encontrar pessoas de vários tipos de comportamento. Então, esses livros, eles são bem melhores do que um livro específico no tema principal do meu canal, que é narcisismo. É muito mais interessante você ler um livro que não tem nada a ver com aquilo que você está procurando e você descobrir nesses livros personagens, personalidades, situações bastante parecidas com a que você está vivendo ou com a que você está querendo informação. Então eu deixo aqui 10 sugestões de livros clássicos, de livros modernos e de personagens admiráveis. São livros para você se apaixonar, livros para você ler, reler e se viciar. Se você gosta de leitura, assim como eu, se você é viciado em leitura, você vai adorar esses clássicos e não clássicos. Espero que vocês gostem da minha sugestão. Eu penso em fazer a segunda parte, né, porque tem muitos livros bons e interessantes. Mas, para quem gosta do tema narcisismo, nesses livros vocês vão encontrar coisas que vocês jamais imaginaram. Então, boa leitura, boa sorte e até o próximo. Meu primeiro livro para vocês chama Ikigai, de Hector Garcia. Ikigai é uma palavra japonesa que significa uma razão para viver. Então, esse livro, ele ensina você como você encontrar um motivo, um objetivo, um desejo, uma ambição, satisfação, para você pular da cama logo cedo. Esse livro, ele te ensina um lugar onde suas necessidades, elas se encontram, um lugar de equilíbrio. Então, você encontrar a sua razão para viver está intimamente ligada a viver mais. Encontrar a sua razão para viver é mais fácil do que você imagina. Então, esse livro, ele ajuda você a descobrir a sua própria razão e você se munir de ferramentas para mudar a sua vida. Todos nós temos um propósito nesse mundo, mas a maioria não sabe qual é. Então, nesse livro, você vai despertar suas habilidades, seus interesses, seus desejos e construir a sua história de uma forma mais saudável. Então, tudo o que você tem que fazer é correr, comprar esse livro e devorar. Faça isso e você pode tornar cada dia da sua vida significativo, alegre e com uma razão para viver. O segundo livro chama História de Mulheres, de Rosa Monteiro. É um livro divertido, sensível, irônico. O mais interessante é que são biografias curtas que você quer ler a próxima biografia, a próxima. Então é um livro que você não para e você relê, repete, porque é um livro bastante interessante. Então, nosso segundo livro, Histórias de Mulheres, de Rosa Monteiro. A minha terceira sugestão é Charlotte Brontë. É um livro de Jane Eyre. Esse livro, eu diria que é um clássico de autoajuda. Então, para quem está se recuperando, curando suas feridas, é um clássico de autoajuda feminino. É a história de uma mulher super inteligente, que passa por injustiça, dificuldades, mas no final, ela, com muita fé, supera. É uma personagem feminina admirável. Você não vai se arrepender de escolher esse livro para ler. Então, Charlotte Brontë. A minha quarta sugestão é A Cor Púrpura, de Alice Walker. Esse é um clássico de 1982. Se você nunca leu, você vai embrulhar o estômago de ler essa história. Mas tem gente que gosta, né? Quem gosta de narcisista gosta dessas histórias. Então, é uma história de duas irmãs afro-americanas, mas é uma história de você chorar, de embrulhar o estômago, de ter vontade de vomitar lendo essa história. Mas é um livro inocente e, ao mesmo tempo, brutal. Entre outras coisas, entre outras brutalidades, elas foram impedidas de estudar. Então, A Cor Púrpura
é um livro clássico para você ler e se apaixonar. Essa é minha quinta sugestão. Romeu e Julieta. As pessoas ouvem falar sobre esse casal, mas as pessoas não conhecem. A maioria das pessoas não conhece a verdadeira história. Esse é um clássico de William Shakespeare. É uma história trágica de amor sobre duas forças poderosas que existem no universo: amor e ódio. É uma história cheia de inocência, ignorância, fala também da estupidez humana, da incapacidade de ser racional. Então, fala sobre a ironia da força do destino. É um drama intenso, é um drama intenso. E por incrível que pareça, em muitos países, em muitas culturas, ainda acontece essa história de amor e ódio entre famílias. Então, ler Romeu e Julieta não é para adolescente, não é para criança, para quem está chegando na primeira fase adulta. É um livro para qualquer idade, para você entender e poder separar essas duas forças sentimentais, que é o amor e o ódio. Então, Romeu e Julieta é uma boa sugestão de leitura. Aproveitando o recente episódio dos filhos de Giovanna Eubank, esse livro, To Kill a Mockingbird, é uma história de amadurecimento de um romance antirracista. É um drama histórico, é um exemplo sublime da tradição da escrita. É um advogado que aconselha seus filhos enquanto ele está defendendo uma pessoa que foi acusada de estrupar uma garota branca, um negro que foi acusado de estrupar uma garota branca. Então, essa história é da década de 1930, mas esse romance foi escrito em 1960, é de Harper Lee. Esse não é um livro para criança, é um livro para pessoas adultas. Porém, nesse livro você encontra vários personagens empáticos e é preciso que a gente entenda e tenha uma consciência para não sair por aí machucando as pessoas, ferindo as pessoas, acusando as pessoas. Então esse livro ele está impregnado de preconceito, violência, hipocrisia e um homem que luta por justiça. É muito interessante, é um clássico. E eu acho que vocês vão gostar, para vocês entenderem que em 2022 ainda acontecem essas histórias, só que não são histórias reais, de fatos reais, como que aconteceu. Então vocês que gostam de leitura podem encontrar nesse livro uma forma de vocês entenderem o que é racismo, tá bom? Então, boa leitura, é um bom livro. Minha sétima sugestão é uma trilogia, é The Focus There. É uma trilogia interessante, são 3 livros, cada livro tem 800 páginas, mas as pessoas que já leram dizem que se lê em um suspiro, de tão bons que são esses livros. É um mundo de fadas com seres esféricos, um lugar de manipulação, enganos, conspiração, como todo o reino. Então, é muito interessante esses livros. Eu não sei o nome em português, mas se fosse traduzir ao pé da letra, seria O Povo do Ar. O primeiro livro se chama Os Habitantes do Ar. O segundo é O Reino do Mada. E o terceiro é A Rainha do Ar. Então, são livros maravilhosos, principalmente para jovens, mas se você gosta, se você é um adulto, se você já passou da segunda idade, então também você vai gostar. Se você gosta de fadas, desses seres esféricos, né? De manipulação, tipo narcisista, enganos, conspiração, você sabe o que é que existe nesses reinos, né? E às vezes ele não é tão esférico assim, às vezes ele é bem real. Então é muito interessante essa trilogia e eu sei que vocês vão gostar. Eu, no momento, só consegui ler o primeiro livro. Eu não li ainda os outros, mas é para se apaixonar mesmo, é para ler em um suspiro mesmo. Boa leitura, boa sorte. O 8º livro que eu deixo aqui minha sugestão para vocês
Os Testamentos de Margaret Atwood. Fala sobre política da sociologia. É um livro muito ocasional, e como é ocasional esse livro, eu aconselho todas as pessoas que me seguem a ler esse livro em algum momento da sua vida, porque é um livro muito interessante, principalmente para um país chamado Brasil. Vamos para o nosso nono livro, ou melhor, a minha nona sugestão. É Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É uma história contada na primeira pessoa e um livro escrito na primeira pessoa. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é uma jornada fascinante. E tanto a jornalista que escreveu quanto a pessoa que está contando a história, no final, elas veem que essa história cruza com a vida das duas de maneira trágicas e irreversíveis. Então, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é uma história fantástica, é uma biografia fantástica. Se você nunca leu, e você estiver aí tentando procurar um livro interessante para você entender muitas coisas do mundo de sucesso e também entender o que as pessoas fazem por ambição, o que as pessoas fazem por amor. Ela teve um amor secreto, assumiu vários riscos, perdeu vários amores e fez coisas para se manter em público que jamais alguém imaginaria. Então é um livro muito interessante, viciante, para ler e reler. Essa é a minha nona sugestão. E agora vamos para a nossa última sugestão. É um clássico também. Orgulho e Preconceito. Quem não assistiu esse filme, corre lá para assistir. Mas eu estou aqui dando a sugestão do livro, que tem muito mais do que o filme. Esse clássico, todas as pessoas deveriam ler, reler e reler. A autora é de uma capacidade de descrever situações com uma perfeição ímpar. Algumas vezes parece engraçado, parece ironia, uma história de amor. E é uma leitura fantástica. Se você nunca leu Orgulho e Preconceito, é um bom momento para você mergulhar nessa leitura e entrar nas artimanhas do amor, do orgulho e outras coisas.